Pronto, gente, boa noite. Agora é para valer, vamos iniciar nossa live. Vou entrar logo aqui em conexão com Marcela. Hoje é a primeira live, né, do G-Tempo. Meu nome é Alane Amorim, sou discente do curso de Serviço Social e faço parte do grupo de pesquisa de envelhecimento populacional. E hoje nós estaremos com a idealizadora do G-Tempo, Marcela, que estará falando um pouco para a gente sobre o envelhecimento nesse período. Deixa eu ver aqui. Enquanto Marcela conecta, eu vou falar um pouco sobre o currículo dela, né? Sobre quem é Marcela. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, é especialista em gerontologia pela UFBA. Ela também é especialista em educação pela UNEB, especialista em Serviço Social pela UNB, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB e é doutora em Serviço Social pela UFRJ. Atualmente, Marcela também é professora efetiva da UFRB, do curso de Serviço Social, e ela está lotada no Centro de Artes, Humanidades e Letras e pesquisa os seguintes temas: direito, envelhecimento, políticas públicas, formação profissional, educação e saúde pública e projeto ético-político. É coordenadora do grupo de pesquisa de serviço social, da educação e do grupo de trabalho de envelhecimento populacional, que é o G-Tempo, que está transmitindo a live hoje. Pronto, vamos conectar aqui com a Marcela. Gravando. Tá me vendo direitinho? Tá me vendo direitinho? Não, tá escuro ainda. Ô, danado! Danado. Não é o local que a senhora está, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E agora? E agora? Nada. Mas, rapaz, Rapaz. a gente testou A mais gente cedo e testou funcionou mais cedo, tudo direitinho. funcionou tudo direitinho. Foi, sim. De qualquer Talvez sorte, seja as De qualquer pessoas sorte, as pessoas estão me ouvindo? estão me ouvindo? Sim, tá lhe ouvindo tranquilo. Talvez Vou ter- seja a conexão. Sim. Sim. Vou tentar aqui com Vou outro. tentar aqui com outro. Com outro telefone. Outro telefone. A internet A é ótima internet quando é ótima funciona, quando né? funciona, né? Sim. Enquanto a Marcela está conectando, gente, é bom a gente lembrar que amanhã também teremos live do GT de Educação, nesse mesmo horário, e as lives estarão garantindo o certificado. Então, para você garantir o seu certificado, você precisa comentar na live, tirar o print do seu comentário. Em seguida, você precisa postar o print no seu stories e marcar o perfil aqui do G-Tempo e enviar pelo direct, pelo bate-papo, o seu e-mail e o seu nome completo. E aí você vai estar garantindo o seu certificado por estar participando da live. Alane, eu tentei agora te mandar por outro. Certo. Qual o nome do perfil? Do meu mesmo, do O meu Marcela mesmo, Silva. do Marcela Silva. Então eu vou tentar sair desse aqui e entrar pelo seu. Beleza. Beleza. Vale lembrar também que nós estamos com o sorteio de 2 livros e está a postagem aí no nosso feed. Então, você pode ir lá no feed e ver as regras de participação do sorteio. Esse sorteio vai estar acontecendo amanhã. E aí é só você ir lá,
Ver quais são as regras de participação e você vai estar concorrendo a 2 livros. Um livro de serviço social na educação, teoria e prática, e outro livro sobre envelhecimento, saúde e trabalho no tempo do capital, de Sálvia de Oliveira, Campelo e Paiva. Continua vendo tudo escuro? Continua vendo tudo escuro, né? Ainda tá tudo escuro. Ai, menina! Ai, menina! Gente, vocês conseguem ter um retorno bom do áudio de Marcela? Porque a depender, Marcela, a gente pode ir começando com o áudio e mais para frente talvez a senhora apareça. Beleza. Eu topo. Pronto, então vamos lá. Eu já fiz uma breve apresentação do seu currículo e tal. Então seria bom a senhora começar falando sobre como começou o G-Tempo, como foi a ideia de começar a se pesquisar sobre envelhecimento populacional. Meus amores, boa noite. Meus amores, boa noite. Queria agradecer os esforços dos alunos em fazer essa live hoje. Mesmo com tudo contra nós, a tecnologia. E falar da minha alegria, então, que é o grupo de trabalho de envelhecimento com o pessoal do GT. Bom, o G-Tempo, ele nasceu de uma necessidade de fazer um trabalho a partir do recurso. Bom, eu sou gerontóloga. Trabalhei no programa estadual de saúde do idoso. E a partir daí, quando eu comecei a observar que as necessidades de atendimento ao idoso em como um todo estavam se revelando as pessoas do interior. Tá dando muito eco, é isso? Isso. Era bom se a senhora conseguisse um fone, Marcela. Acabei de colocar. Bora ver se ajuda. Tá tudo bom agora? Acredito que sim. Ainda tá com eco, gente? Alguém tá falando que tá com eco aqui. Espera aí um instantinho. Pronto, você tá aparecendo agora. Fantástico. Oh, coisa boa. Resolvido. Pois bem. E agora o som tá melhor, pelo menos? Pronto, colocaram aqui que melhorou. Pronto, então bora lá. Então, a necessidade do G-Tempo é a necessidade de se abordar a questão do envelhecimento na Bahia. Como eu fui trabalhar na UFRB, a gente começou a olhar isso a partir da UFRB do Recôncavo. E também observando uma prática. E agora está melhor? O som? Para mim tá normal. Tá normal? Então ótimo. As pessoas estão dizendo que tá com eco, mas a gente vai melhorando isso. Bom. Melhor professora, vocês são demais. A ideia foi, com o tempo, começar a abordar o envelhecimento a partir do interior da Bahia.
a gente ainda tem muito preconceito e a nossa visão ainda é muito urbana do processo de envelhecimento. E aí a ideia do GTempo era como é que a gente dá visibilidade aos idosos do interior, a partir dos idosos do interior. Então, daí veio o grupo, né? E como tem pessoas como eu sou de uma família de idosos, né? Na minha família tem muitos velhos, e eu comecei a ver que os estudantes também têm esse perfil. Então, a gente precisa isso. E em meio à pandemia, a gente começou a dar uma visibilidade negativa ao processo de envelhecimento, né? Do mesmo jeito que anos atrás, a gente dava dizia que existia doença de velho, né? Que hipertensão é doença de velho, que diabetes é doença de velho. A gente agora está carimbando o envelhecimento com o estigma do Covid, né? Uma doença tipicamente de velho. Embora os dados tenham sinalizando que não é. Né? Não é uma, embora pegue as pessoas com maior comorbidade, e o maior índice de comorbidade apareça na população idosa, dados de ontem mostram que a gente está... As pessoas que têm mais risco são as pessoas que estão entre 35 e 55 anos. Pronto. Temos aqui uma reflexão, né, sobre como a gente pensar o momento de pandemia e o isolamento social e o planejamento de políticas públicas voltadas para a saúde mental da pessoa idosa. Como a gente pode pensar esse momento relacionado à saúde mental da pessoa idosa? Menina, é tão difícil as pessoas se atentarem para a saúde mental da pessoa idosa. Né? A gente tem umas imagens muito mitológicas, né? Que todo velho é quietinho, que todo velho é triste mesmo, né? Está mais próximo da morte do que os mais jovens, né? Embora os dados epidemiológicos mostrem isso, né? A gente tem hoje mais pessoas jovens, adultos jovens, na idade produtiva, morrendo do que os velhos. Os velhos têm dado mostra da sobrevida, inclusive pela saúde que eles tiveram quando eram mais jovens. Então, a questão da saúde mental, do envelhecimento, ela é muito subnotificada. Por conta desses estigmas, por conta desses parâmetros que a gente tem. E é muito importante que a gente olhe com outros olhos os idosos que são mais restritos à casa agora, que já são mais restritos. A gente não percebe isso, mas a gente imputa aos idosos um lugar muito limitante na nossa sociedade. E isso já influencia a saúde mental deles, né? Agora estamos todos nesse processo de limitação, o que exige de nós uma energia mental muito grande. E nesse processo, os idosos podem nos surpreender. A gente tem tido hoje as famílias sendo obrigadas a conviver uns com os outros compulsoriamente, né? Por conta do processo de isolamento social que a gente está passando. Então a gente está tendo que conviver. Eu fico pensando que tem filhos e que deixava os filhos em tempo integral na escola e agora estão sendo obrigados a conviver com os filhos, serem os professores dos filhos, né? Papéis, inclusive, atribuídos aos avós, aquelas pessoas que têm avós, né? Os avós ficavam mais tomando conta dos filhos enquanto os pais estavam no mundo do trabalho. E hoje está todo mundo tendo que conviver compulsoriamente. Isso tem bônus e tem ônus. Isso nos ajuda a compreender algumas coisas e nos prejudica na dinâmica familiar, na dinâmica doméstica, né? Então, a atenção à saúde mental, ao status mental do idoso, é um dos vetores que a gente avalia a saúde dele. A gente, às vezes, é surpreendido numa atenção idosa com posturas muito mais maduras, acolhedoras, do que dos adolescentes e dos jovens. Né? Ainda assim, é muito importante que as políticas públicas considerem, como a Organização Mundial de Saúde,
como a geriatria e a gerontologia geram, o status mental do idoso, o vetor de saúde funcional. Então, a gente tem que preservar a autonomia desse velho, a independência desse velho e observar bastante o status mental. O problema é que todas as políticas públicas têm uma visão muito estigmatizada do processo de envelhecer. Certo. Ediane, Obrigada por parabéns, menina. Ediane colocou aqui, né, uma pergunta: como a senhora pensa o retorno das aulas para a pessoa idosa? E citou como exemplo o CAU, que tem um público mais velho em larga escala. Uma das maravilhas da interiorização do ensino superior é poder possibilitar pessoas que têm uma história de negação de acesso aos direitos de forma muito sistemática, a possibilidade de ingressar no ensino superior. Então, nós temos hoje um público idoso em torno dos campos da UFRB que clama por uma inclusão. Então, a gente responde pela história de exclusão histórica dessas pessoas e a chegada da universidade está migrando esse público para dentro da universidade. A gente tem grandes desafios nesse momento de pandemia. Desafios que são para todas as faixas etárias, né? A gente está agora, por exemplo, observando como é que a gente vai tratar a inclusão dos alunos pela metodologia de trabalho remoto dos professores, que vai incluir, né? Pensar a condição de internet, sinal, bom telefone para poder ter acesso à internet. Imagine tudo isso para um público que não teve acesso a isso no tempo que vocês mais jovens tiveram. Para você ter uma ideia, eu sou da época, olha como eu sou velha, eu sou da época do Orkut. Você conhece o Orkut, Chama? Sim. Então você também é velho. Então você tem que ficar velho. Eu sou da época do Orkut, que era o que mais tinha. Nem era chamado de rede social, olha como a coisa era antiga, né? Isso é uma nomenclatura muito jovem. Então, a população mais velha, ela clama por direitos. Inclusive, essa população, ela foi quem lutou para que a gente hoje tivesse alguns direitos que nós gozamos hoje. E nós, ditos mais jovens, não temos uma visão muito acolhedora dessa população. E isso não é à toa, é porque nós não somos muito acolhedores com os velhos em nossa casa, na nossa rua, na nossa comunidade. A gente acha que a universidade é um lugar para pessoas jovens, né? E não para as pessoas que tenham o direito de ingressar na universidade. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é a gente fazer um trabalho que vá esvaziando a nossa perspectiva de vida e de compreensão da vida de preconceitos, porque nós somos muito preconceituosos com o processo de envelhecer. E esquecemos de uma máxima simples. Quem não quer envelhecer, quem tem medo de envelhecer, precisa morrer. Que só o que é vivo envelhece. Então, querer viver é você estar dizendo ao mesmo tempo, eu quero envelhecer. Mas querer envelhecer de uma forma melhor, né? E aí a gente precisa pensar de quais são as maneiras que a gente tem, quais são as estratégias que a gente tem para a gente envelhecer de uma forma mais positiva. Uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar também é como a gente pode relacionar a juventude com o processo de envelhecimento, né? Porque às vezes a gente pensa isso muito de forma separada. Então, como a gente pode fazer esse processo de relação da juventude e o nosso envelhecimento e como a gente pensar as políticas públicas pensadas para isso? Eu penso que a saída é a gente lembrar da história. Né? Se a gente esquecer da história, a gente segmenta muito o fenômeno humano. Eu acho que essa é a questão. Beleza? Então, a história nos ensina que nós somos um combinado de variáveis que se misturam no tempo e no espaço.
Então, é impossível, e aí tem uma coisa ruim na nossa história, né, para a gente entender isso. As principais matrizes que respeitam a condição de envelhecimento e colocam o ancião no lugar de respeito, o mais velho, né? Não sei se é ancião, mas ser o mais velho no lugar de respeito, é a matriz indígena e africana, que a gente insiste em negar, né? Tanto a africana quanto a indígena. A gente nega muito a nossa matriz indígena, que tem um referencial na passagem do tempo como um valor a ser considerado muito grande. Então, a gente precisa resgatar a história nesse sentido. A gente precisa reconhecer os valores das diversas matrizes que nos formam, né, que formam o que a gente chama hoje de Brasil. E a gente precisa resgatar a história como fenômeno humano. Só isso une a juventude ao tempo e ao envelhecer. A gente fica criando umas divisórias para entender o fenômeno da vida muito estranhas, né? E isso acaba intoxicando as políticas públicas. Um grande exemplo. O que fazer com um idoso homossexual? A gente não pensa. A gente pensa idoso e homossexual. Mas idoso homossexual, a gente pensa. Né? Uma idosa homossexual, a gente pensa. Então, as próprias políticas públicas, elas estão muito intoxicadas com essa fragmentação da dimensão humana. Então, se você for uma negra, idosa, do interior, homossexual, não. Em que política você vai organizar a sua luta? Né? Certamente, pela idade, você vai ser excluída de qualquer espectro de luta. Qualquer espectro de luta. Porque a gente tem, porque nós somos uma cultura muito focada na juventude, nós somos uma cultura que entende a juventude fora da história, como se o jovem não fosse envelhecer, né? E a gente é muito apegado à estrutura da estética da juventude. Então, isso tem a ver com a noção de mercadoria, né? Que a gente imputa ao corpo. Então, você não sabe como é complicado deixar meus cabelos brancos. As pessoas ficam injuriadas comigo. Por que você não pinta? Eu não pinto porque eu não quero pintar. Mas você é jovem. Não, eu tenho 51 anos, eu não sou jovem. Né? Mas a gente é criado numa cultura cujo valor é o imediato. É o novo. E isso faz com que a gente intoxique a nossa visão, inclusive técnica e teórica, para se debruçar pelas políticas públicas, observando públicos de perto. E os velhos sofrem isso. E a gente caiu numa armadilha. Então, assim, a gente acha que precisa para tudo agora ter um estatuto. Ter o estatuto do idoso está resolvido. Né? Quer ver uma coisa legal? Eu falo isso nos cursos que a gente faz. Ninguém quer ficar terceiridatizado. A gente quer ficar mais velho. Né? A gente não quer, eu estou melhor idatizando. Não, fica mais velho. E a gente tem um preconceito muito grande com o termo velho. Inclusive os velhos têm esse preconceito. Porque a gente associou que o que é velho é ruim. O que é velho não presta. O que é velho não tem utilidade. Aí, ao invés da gente melhorar isso, a gente troca a palavra. Não, eu sou saudade, eu sou melhor idade. Não, eu sou velha. Eu nasci para envelhecer. Nós nascemos para envelhecer. E envelhecer é bom. Envelhecer é contar a história. Na nossa comunidade, os velhos de hoje lutaram por direitos que você hoje, Alane Rosa. Os velhos de hoje sacrificaram historicamente, foram tolhidos das mais diversas formas de acesso à política pública para que a sua juventude, a minha, tivesse acesso a alguma coisa. E nem esse nível de gratidão a gente estabelece pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas que nos antecederam. E antecederam em tempo, em espaço e em luta. Então, a gente precisa entender que as políticas públicas precisam estar a serviço da vida. Então, se a vida tem 80 anos, se a vida tem 5, não importa. Conquanto que a política pública esteja a serviço da vida.
Sim. Eu acredito que esse comentário tem muito a calhar com o que Valmir pergunta aqui, né? Em que níveis o idoso se encontra incluído no processo social? Pois é, na verdade, a gente tem uma falsa sensação. Valmir é um cabra bom, viu? Eu conheço Valmir há muito tempo. Ele, inclusive, é meu irmão. E trabalha com os velhos. A gente hoje tem uma prática no modo de produção capitalista que o cerne dessa prática é não incluir. Beleza? A gente não inclui o velho na própria família dele. A gente não inclui o velho na comunidade. Comunidade, às vezes, que pelo trabalho dele se sustentou e sobreviveu. A gente não inclui o velho nos processos de trabalho. A gente não inclui o velho na educação. E quando o inclui de forma excludente. Então, incluir o velho no mundo social vai demandar de todo mundo uma energia muito grande. Principalmente porque a gente tem que aprender a valorizar a trajetória do sujeito. E não é só de um sujeito que envelhece, mas de uma população que envelhece em bloco. Por que a gente correu tanto com a reforma da Previdência, por exemplo? Por conta do perfil de envelhecimento desse país. Não foi para incluir o velho. Acabou excluindo as pessoas mais velhas. E todo mundo achou que era um avanço. Quem me conhece há mais tempo sabe que avanço para mim é nome de desodorante, né? E ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas categorias. Então, para a inclusão dos idosos, a gente precisa, impreterivelmente, fazer uma revisão do que a gente concebe como vida. Feliz daqueles que seus velhos estão próximos. Feliz daqueles que conseguem, no cotidiano familiar, incluir os velhos. Então, para que a gente faça uma inclusão realmente sincera, a gente precisa colocar a vida em outro paradigma. Né? Então, quando o nosso presidente disse que só quem está morrendo é velho. E velho tem que morrer? Né? Então, a inclusão social dos idosos passa por uma mudança de postura e de crença do que é a vida. Porque fica parecendo que quem é velho é o outro, né? É o outro que vai envelhecer. É o outro que vai ter uma vida que não vale a pena. E aí a gente vê uma série de pessoas que agora estão no processo de envelhecimento, que envelhecer é um processo, né? Você não é adulto, faz 60 anos, pronto, ficou velho. Não. A gente já está em processo de envelhecimento. A gente sai de criança para adolescente e a gente fica velho, né? Vira e mexe, vocês já foram surpreendidos se achando muito mais velhos do que algumas crianças que vivem no território perto de vocês. E, ao mesmo tempo, as crianças falam assim, menino, você está velho? Você fala, meu Deus, eu tenho 21 anos, 22 anos, 26 anos. E a pessoa me acha velha, né? Porque a ideia de envelhecer é uma ideia social e culturalmente construída. Incluir socialmente o idoso passa impreferivelmente pela inclusão e da sua concepção de vida. Senão a gente não avança. Dá para entender? Por isso que a gente tem vários marcadores legais, mas que no mundo concreto não avança. Porque o valor cultural que está no chão orientando as práticas sociais é um valor que considera o envelhecimento algo ruim. E não algo poderoso, não algo que possa nos sinalizar e mostrar novas formas de sair. A gente mal escuta os nossos velhos. Mal os escuta. E pensar nisso é pensar sobre os cuidados que a gente pode ter com esses idosos também, né? Que é uma coisa que a gente não leva tanto em consideração. E aí, quando a gente estava em reunião, um questionamento que veio foi sobre como deve ser a atuação do assistente social nesse período de distanciamento, isolamento social com esses idosos. Então, como a gente pode fazer essa relação? Olha, o trabalho do assistente social é um trabalho essencialmente humano e técnico. Né? Então, o olhar, para olhar para um velho, eu tenho que olhar para a família dele.
eu tenho que olhar para a comunidade dele. E nesses tempos de pandemia, o trabalho de assistente social, ele foi implodido. Deixa eu mostrar como. Não é só o nosso, como assistente social. Mas todos aqueles modelinhos que servem para as condições normais de temperatura e impressão, implodiram. Essa pandemia, ela evidenciou um monte de pandemias que já estavam rolando e a gente ficou com o de olho fechado. Tipo, a pandemia da violência contra as mulheres. A pandemia da violência contra os idosos. O abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso não é fruto da pandemia. Essa pandemia que impôs as pessoas a ficarem no mesmo território mais tempo, acabou mostrando isso aí. Então, o trabalho do serviço social não é sobre o alvo da violência. É também sobre o alvo da violência. Então, me preocupa o fato da gente saber que uma mulher é uma agredida, uma idosa é agredida, uma criança ou adolescente é agredida, e em torno dela a vizinhança fica em silêncio. Então, como é que eu sei que um idoso está restrito ao leito, negligenciado, gritado? Você escuta os sons da porrada que é dada nele e o silêncio da comunidade em torno sequer denuncia. Então, isso para mim é o atestado de que a nossa sociedade está bem adoecida. Então, o trabalho do assistente social junto ao idoso tem que passar por essa leitura. Eu tenho que assistir ao idoso, sim. Eu tenho que assistir a família desse idoso, sim. Eu tenho que assistir aos sujeitos profissionais que atendem esse idoso. A gente ainda sofre, por exemplo, eu trabalhei na área da saúde, a gente ainda sofre com um esforço muito grande de alguns profissionais infantilizarem os idosos. Isso também é violento. Porque no ato de infantilizá-lo, eu sou iatrogênico, eu não considero o tempo dele de vida, eu às vezes coloco uma pequena variável da saúde dele como mais importante. Então, a gente tem um pool de coisas a olhar como assistente social no trabalho com a população idosa e com um corte maior. Toda política pública, ela é pensada para o ambiente urbano. Não é pensada para o ambiente rural. E com isso eu não estou dizendo que os velhos dos grandes centros urbanos são bem atendidos, não. Vou dar um exemplo. Eu moro em Salvador, a gente tem uma delegacia de atendimento à pessoa idosa que fica no centro da cidade de Salvador. Se um velho toma uma porrada, é ameaçado, agredido, qualquer coisa que o valha, em Cajazeiras, que está no outro extremo da cidade, ele não vai ter como atravessar a cidade inteira. Principalmente se a violência for cometida com alguém da sua própria família, para dar queixa. E aí ele dá queixa e volta para onde? Para o mesmo lugar? Essa não é a mesma angústia que as mulheres que são alvo de violência sentem? Então, nós precisamos entender que o atendimento tem que ser especializado. Mas o velho, para mim, tinha que ser atendido em qualquer lugar com respeito. Da mesma forma, a mulher. Em cidades que não tem delegacia para o velho e para a mulher, vai ser atendido onde? E aí leva a gente a pensar num processo de, não sei se pode chamar de infantilização que a gente faz dos idosos, né? E de uma certa falta de autonomia, porque a gente sempre ouve falar, velho, quando chega em certa idade, vira criança, não tem mais querer. E onde fica aquele processo de autonomia, sendo que muitos desses idosos são responsáveis pelo sustento de suas famílias. E eles acabam perdendo essa autonomia, né? Pois é, e a autonomia é um dos vetores que a gente usa para avaliar
a saúde do velho. É o nível de autonomia que ele tem, que é a capacidade dele decidir, né, sobre si, sobre as coisas do mundo, fazer as escolhas dele. Isso tem que ser preservado. A independência, que é a capacidade dele ter condições objetivas de executar o que ele decidiu. E o status mental dele. É muito comum a gente infantilizar a condição do envelhecimento. É a forma mais sutil de preconceito. Eu falo sutil porque socialmente a gente aceita isso, né? Então, quando a gente não sabe conversar com os velhos, é porque a gente não conversa com ninguém, né? Com os adultos, né? Quando vai conversar com os velhos, a gente se morde mais ainda. E as pessoas ficam... Eu me lembro quando a gente fez disciplina de gerontologia, a primeira coisa que a gente fez foi levar os alunos para conversar com os velhos. A gente tomou pé de que alguns alunos emocionados na primeira vez que eu ofereci a disciplina de gerontologia, que aqueles velhos conversavam as coisas que os velhos deles em casa queriam conversar. E eles não ouviam. A nossa cultura não é uma cultura que proteja valores humanos que são fundantes, né? A escuta, o acolhimento, o respeito, a decisão, né? A gente não tem isso. A gente precisa melhorar isso. A gente tem muita dificuldade. E aí a nossa dificuldade se reverbera numa forma de não saber... Olá, Cláudia Macarena, bem-vindo. Uma forma de não saber como é que a gente se relaciona com as pessoas mais velhas. Então a gente precisa aprender isso. E só tem como aprender isso se relacionando. Não tem outra forma. Sim. E a gente pensar nessa nova normalidade agora, né, que a gente pode vivenciar depois dessa pós-pandemia. Então, como a gente pode pensar os novos desafios que os idosos vão encontrar nesse pós-pandemia e durante também agora, e os jovens também nesse processo de envelhecimento. Então, como a gente pode pensar essa nova normalidade nesse processo? Eu vou dizer um negócio, eu não acredito nessa nova normalidade aqui para nós. Eu acho que a gente está até querendo uma nova normalidade, mas eu não sei se ela vai rolar, não. Eu não tenho essa certeza que a gente vai ter uma nova normalidade. Porque eu não estou vendo na conduta das pessoas uma mudança. Eu acho que a gente está querendo voltar para onde a gente estava. E onde a gente estava era ruim pra caramba. Aonde a gente estava, a gente não cuidava dos outros e continuou não cuidando. Onde a gente estava, a gente não entendia a importância das pessoas mais velhas. E a pandemia, por conta de uma série de fatores, está reforçando um pouco isso. A gente ainda vê na mídia a ideia de que a pandemia é uma doença de velhos. Eu acho que isso, inclusive, está sendo algo que está sendo contraproducente para a manutenção da vida das pessoas. Então, se você vê as cenas do Rio de Janeiro no sábado e no domingo, você vê isso nos bares. Só tem jovem, né? Jovem não morre. Esse negócio é só para velho. Então, para ver que a gente não está mudando. A gente não está mudando isso. Então, o que eu penso é que a gente precisa, e a pandemia pode ser uma oportunidade para a gente observar quão melhores nós podemos ser. Eu acho que isso poderia ser um novo normal. Não dá para voltar para as aulas e fingir que os idosos que estão nas salas de aula não existem. Não dá para voltar para as aulas, entrar no ônibus e não dar lugar para os mais velhos. Não dá para votar e não entender que a fila de idosos não é preferencial. Não existe fila preferencial. Ele tem preferência em qualquer fila.
uma fila exclusiva para eles. Então, são atitudes que parecem que são coisas pequenas, menores, menos importantes, mas que mostram o lugar que a gente coloca o idoso. Não é o meu velho, é qualquer velho. Então, o idoso ele foi mais invisibilizado na pandemia. Eu acho que isso explica, por conta da restrição às casas, um pouco dos fenômenos de violência e tal. E aí ele só tem aparecido como principal variável da morte, o que é também algo estigmatizante, né? Eu acho que a gente vai acabar ouvindo quando a gente voltar, e esse aí devia ter morrido e morreu. Porque é a forma com que a gente lida, né? Passar pela pandemia sem refletir os valores que nos orientam, a gente já está vendo que está difícil. O povo não usa máscara. Se você olhar, os velhos quase não saem da rua. E quando saiu até uma charge, né? Um meme sobre isso, que tem um carro que cata velho. Velho tem que ficar em casa. Né? Então, saiu um bocado de meme sobre isso aí na internet. Mas o que eu observo é que a gente tem que respeitar o processo de vida, não respeita a velho. Eu vejo dificuldade dos idosos na nossa universidade. E aí eu pego para pedir um tempo, para pedir um pouco, que os professores cadastrem suas disciplinas junto à reitoria de extensão, para acolherem idosos da comunidade especial. Isso se chama Universidade da Maturidade, um projeto da Proeste, o professor Robério tem grande participação nisso. É um projeto que eu me orgulho muito de ter feito um seminário em Cruz das Almas, apresentou essa proposta, mas poucos professores da nossa universidade acolhem essa população que pode participar da disciplina, não precisa fazer vestibular, não precisa fazer nada, só precisa se inscrever. Para isso precisa que as pessoas coloquem suas disciplinas à disposição, para que eles possam participar. Pessoas que veem seus netos e filhos entrar na universidade e sequer adentraram nos campos da nossa universidade ou qualquer outra. Idosos que não conhecem biblioteca. A gente teve uma disciplina que, ao final, a gente chamou os velhos dos alunos, né? E colocamos esses velhos para conhecer a estrutura da universidade. Foi massa. Foi muito massa. Vendo? Alô? Foi eu. Foi, voltou, congelou. Ah. Daqui a pouco ele manda a gente embora, né? Que o Instagram faz isso, ele já tá na hora de ir embora, né? Assim que ele fala. Pronto, voltou. O Instagram bota a gente para ir embora. Daqui a pouco. Teve uma colocação aqui que eu perdi, mas eu lembro muito bem, só não lembro a pessoa, que ele traz essa reflexão. O que eu quero para o meu envelhecimento? Isso é a gente pensar o que quer para a vida. O que eu quero para a minha vida, né? Então, vocês precisam ter um projeto. Eu me lembro quando eu dava aula no primeiro semestre, e eu perguntava assim, o que vocês querem, né? Qual é o seu sonho na vida? E aí, eu não sei se tem gente do primeiro semestre aqui, eu sinto muita falta de dar aula pro pessoal do primeiro semestre, que era bastante legal. Eu perguntava, o que você quer? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o teu sonho? Qual é a tua vontade? Aí um caboclo lá dizia, eu quero formar. Eu digo, mas doido, se tu entrou na universidade, é muito mais sair. Ou tu é jubilado, ou tu sai. Da forma, né? Como é que é uma coisa tão imediata é o nosso sonho, né? E aí, ouvindo, aí uma dizia assim, eu quero casar. Eu digo, tem noivo? Tem. Quanto tempo tem de noivado? 11 anos. Eu digo, rapaz, eu digo que você vai casar mais não, mas deseje, não tem problema.
Para você ver o quanto os nossos sonhos, eles são sonhos muito imediatos. E eles não consideram toda a nossa vida. Né? Eles pegam uma variável da nossa vida e a gente projeta ela. Então, a gente tem que olhar para o futuro e dizer que tipo de vida eu quero estar vivendo daqui a 30 anos. Eu sempre brinco que eu virei gerontóloga porque eu estou advogando em causa própria. Né? Eu quero ser recebida por pessoas que me tratem de uma forma diferente. Que me respeitem, né? Que respeitem meus cabelos brancos. Então, a minha projeção de vida, eu posso trocar por projeção de envelhecimento. Talvez isso me faça pensar melhor na forma como eu estou vivendo, nas escolhas que eu faço agora, como isso me constitui como pessoa, a minha saúde física, a minha saúde espiritual, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, que tipo de parceiros, né, eu quero do meu lado, que tipo de investimento eu quero fazer na vida, né, para além das coisas. Então, tudo isso tem a ver com a qualidade de vida. Qualidade de vida é qualidade de envelhecimento. A gente hoje envelhece muito mal. Minha avó morreu com quase 103 anos, acho que 102, 103 anos. Eu não sei se eu consigo isso, as estatísticas dizem que eu tenho 25% de possibilidade de fazer isso, porque eu sou exposta às coisas hoje que minha avó não foi. Minha avó andava mais do que eu. Né? Minha mãe andava mais do que eu. Então hoje a gente tem uma vida muito cômoda, mas a comodidade acaba sendo a semente do sofrimento, né? Então, a juventude hoje é muito mais obesa do que a juventude de minha mãe ou de minha avó. O que a gente come hoje tem muita toxina. As nossas relações são muito complicadas. Tudo isso acaba repondo contra um envelhecimento não tão saudável. Né? E o envelhecimento saudável é o envelhecimento do corpo, é o envelhecimento das emoções, né? Que a gente vai chamar lá de maturidade, o envelhecimento de uma forma de ver o mundo, que as experiências vão dando a gente novas oportunidades de fazer leitura de realidade. E isso tem que ser valorizado. Nossos pais sabem mais do que a gente. Eles podem não saber mais do que a gente sabe. Mas que eles sabem mais da vida e viram mais coisas do mundo do que a gente viu, certamente eles viram. Né? Nessa linha, a Valmi está aqui perguntando: podemos dizer que existem diversas velhices? Sim. A gente tende, nessa sociedade que a gente vive, a homogeneizar. Parece que todo velho é um bloco só, né? E todo mundo envelhece do mesmo jeito e tem o mesmo comportamento quando fica velho. Né? Isso é fruto de uma sociedade capitalista que estigmatiza. Se você tá doida para sair e sua amiga não, a primeira frase que você usa é: tá ficando velha. Sim. Né? Porque a gente meteu na cabeça que tem um padrão de envelhecimento lá que é para todo mundo. O contrário também é estigmatizado. Você pega uma velha que quer sair todo dia, tomar uma com as amigas e tudo mais, é descarada, desavergonhada, então se coloca no seu lugar. Né? Então, envelhecer numa sociedade capitalista que tem fórmula para tudo, e imposição para tudo, e carimbo e estigma para tudo, é muito difícil. Né? Então, envelhecer é deixar a pessoa ser. Eu me lembro quando eu, numa disciplina, eu levei um texto que é de um professor que, com a tese de doutorado dele, ele escreveu "Envelheci e saí do armário", falando do sofrimento dos idosos que são homossexuais e que são obrigados a ser héteros. Aí tem que casar. E aí, depois dos filhos crescidos, eles podem assumir ou não. E a discussão dele era sobre isso. Tem que ver a cara dos alunos Tipo assim, gente, e tem isso? Porque a gente meteu na cabeça, pela criação nossa utilitarista, que velho é um carimbo e que é todo mundo igual. Não.
todo velho não é igual, todo gordo não é igual, toda prostituta não é igual. As pessoas não são iguais. Então, às vezes, tem um discurso que é muito para frente, progressista, né? Das diferenças, mas vai tudo mal. Né? E isso para todos os marcadores sociais. Então, a gente precisa entender que o envelhecimento não é uma receita de bolo que se aplica a toda pessoa. Se tem uma coisa que é diversa, é a forma de envelhecer. Então, o envelhecimento, estudar envelhecimento, e aí eu convido todo mundo, viu, a estudar, a ler um pouco mais sobre envelhecimento. Mesmo que não queira ser um gerontólogo, mas quem vive hoje precisa entender o envelhecimento de outra forma. Precisa entender a dimensão humana do envelhecimento. Precisa entender que não é receita de bolo, que todo velho não é igual, que as necessidades dos velhos não são sempre as mesmas. E aí você vê que as políticas públicas se enganam nisso. Então, se der passeio, der festa e der jogo, o velho está feliz. Não é isso. Aí você vê um velho lá que quer entrar na universidade, a pessoa fala, não, vai lá jogar com o dominó. Não, quero voltar a estudar. Aí o EJA só funciona de noite. Dá para entender? Então a gente tem formas que o sistema capitalista faz de não permitir o que ele já não permitiu para essas pessoas que já estão mais velhas. E nós temos um problema grave hoje no Brasil. A gente tem um povo que está envelhecendo em bloco. Já tem um povo que está velho. Mas nossa geração pula. O pessoal, qual é a sua faixa de idade, Alan? Quantos anos você tem, Alan? 27. Demorou para responder. Aqui seja 27. A galera que está aí entre 25 e 35 vai envelhecer em bloco. E a gente não tem estrutura pública nenhuma para receber esse povo todo. Então, esse é um problema das políticas públicas. Só pensam na juventude. A gente cuidou das crianças e as crianças viveram. E agora? Sim. Comentaram aqui sobre a solidão da pessoa idosa, né? E aí me fez lembrar de uma conversa que eu tive essa semana com um colega, ele falando que estava doente e tal, mas que se ele morresse não tinha nada, que para ele estava tranquilo, que ele não pensava em envelhecer mesmo, né? Que para ele era melhor ele morrer e tal, do que talvez envelhecer. Então, como a gente pode talvez pensar sobre essa quebra do paradigma do envelhecimento tão vulgarizado pelas pessoas, que muitas pessoas não querem mais envelhecer hoje e acham que se acontecer alguma coisa, morrer para ele tá bom, do que passar por esse processo de envelhecimento. Menina, eu fico assustada um pouco com vocês, mais jovens. Porque a juventude de vocês está muito doida, viu? Não está rebelde, não está doida. Mas isso tem a ver um pouco com os valores que orientam um pouco essa geração. Né? A geração de vocês é uma geração que tudo é muito rápido. Tudo muito imediato. Tudo muito superficial e muito profundo, tudo ao mesmo tempo. Beleza? E aí, isso faz vocês terem menos aderência humana. Vocês têm 1 milhão de amigos nas redes sociais, mas estão sozinhos, pô. Isso é uma regra? Não. Mas isso é uma quantidade de pessoas significativa. Então, a gente hoje deseja a morte porque a gente não está desejando a vida. A gente está vivendo muito mal. A gente está vivendo sem viver. Né? A gente está substituindo o contato. E nesse sentido, a pandemia está ensinando muita coisa. Né? Por exemplo, eu me dei conta eu sou pegajosa, né? Meus alunos sabem também que eu sou pegajosa. Eu gosto de estar junto, de abraçar, de conviver, tal, de dividir coisas, de estar partilhando da vida dela. E agora a gente não está podendo fazer isso porque é AD, né? E eu sinto falta.
Eu sinto falta de ver vocês, de ouvir vocês, de falar com vocês. Né? E sentir falta e ficar tranquila, porque eu não sou da geração que vive na internet, para mim tá bom. Mas eu vejo meus alunos sofrendo dizendo assim, professora, eu lhe mandei uma coisa, mas eu não respondeu. Mas eu vou responder. Eu juro que eu vou responder. Porque eu tenho um bocadinho, eu vou responder. Então, a juventude precisa desenvolver um apreço muito maior pelas relações próximas, familiares, comunitárias. A geração de vocês perdeu muito do mandato comunitário. Né? E eu acho que a consequência, um pouco disso, é esse desapego pela própria vida. Sabe como é que é? A gente está quase vivendo o mal do século, do romantismo, lembra? Então as pessoas estão achando bonitinho morrer jovem, tal, não ter apreço pela vida, ter medo de encarar a passagem do tempo. Então a humanidade lutou tanto para poder envelhecer, agora que envelhece está com medo. Então esse medo tem a ver com o medo de viver. Eu não escuto quando a pessoa diz isso para mim, eu não escuto que é medo de ficar velha. É medo de enfrentar a vida. E eu reconheço, a vida de vocês, uma geração na minha frente, a meia geração na minha frente, está sendo exposta a umas coisas que realmente abalam. Então a gente precisa fazer um caminho de volta para nós mesmos. Marco fala isso, né? Fazer o caminho de volta. É o caminho de volta para nós mesmos. Para valorizar coisas que a gente nega hoje. Então, a gente nega relacionamentos profundos. A gente nega os relacionamentos entre pais e filhos. Né? A gente nega relações comunitárias. A gente diz que as pessoas não podem estar muito próximas. Então, tudo isso constrói um temor pela vida. Toda vez que eu temo a vida, eu temo envelhecer. Já estamos chegando o tempo, a live está muito boa, mas o tempo já está acabando. Então, eu só queria reforçar aqui, gente, que amanhã... Isso é uma das considerações finais, só um momento. Amanhã temos a live de educação, Serviço Social na Educação, no mesmo horário aqui no canal. Não se esqueça. E Marcela vai dar as considerações finais para que a gente possa encerrar a live. Meus amores, eu queria agradecer, primeiro agradecer ao pessoal do GTEMPO, né, que é o Grupo de Trabalho de Envelhecimento Populacional, e também o Grupo de Trabalho de Serviço Social e Educação, que estão nessa empreitada de, em tempos virtuais, para a gente trabalhar juntos. Então, hoje essa live e amanhã, convidar todos para que possam falar, parabenizar e deixar claro que todos não elas, viu? Não tem nada não. Eu estou aqui falando. Quem montou tudo, quem fez a educação, quem fez o chamamento, quem testou comigo de manhã com o aluno, que eu faço um novo termo. Tudo isso quem faz são os alunos do Serviço Social. Então, minha gratidão a vocês, meus parabéns. Dizer que a gente do GTEMPO está aberto, queira participar. A gente tem um pedido que foi aprovado para entender o envelhecimento em tempos de pandemia, a questão do estigma do envelhecimento. Convidar todos vocês amanhã para a gente discutir o Serviço Social na Educação. Muito, muito obrigada a galera que desenvolver isso aqui. Obrigada a todo mundo que participou. Agora tem 114 pessoas, 113. Já teve 128. É um prazer poder compartilhar essa parte com vocês. Obrigada, Violane, por ter tornado mais fácil a minha falação. Eu preciso que alguém fique no meu juízo mesmo, porque eu falo demais. Obrigada a todo mundo que entrou e participou. E que a gente se veja amanhã novamente. Muito obrigada. É importante dizer também que quem quiser participar do grupo de pesquisa pode chamar a gente aqui no Instagram ou mandar um e-mail para a gente que vocês serão bem-vindos. Só temos 15 minutos restantes, então